Olá, irmãos, estamos aqui novamente no nosso culto de quarta-feira, servindo ao Senhor em nossas casas e dando a oportunidade para quem não está podendo ir para os cultos. Estamos fazendo aqui às quartas-feiras pelo nosso canal no YouTube. Se você puder compartilhar o link com os outros irmãos, facilita bastante para identificar. Às vezes não é assinado no canal, então dificulta um pouco a localização. Mas vamos lá, hoje nosso tema é um culto completo. Estamos falando ainda em Neemias, agora no capítulo 12, não vou ler todo porque é um capítulo que fala muito de famílias e uma série de pessoas que voltaram da Babilônia. Não é interessante, mas o interessante aqui desse capítulo é exatamente a reunião do povo, a forma como o povo se organizou para fazer um culto bonito, um culto de gratidão, um culto de ação de graças após a finalização dos muros de Jerusalém. Vou ler apenas o verso 1 do capítulo 12 e vou pular lá para o verso 27. Vou pular alguns textos, mas vai falar mais ou menos daquilo que a gente quer tratar aqui nesse culto de quarta. No verso 1 de Neemias diz assim, capítulo 12, verso 1. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel. A gente pula lá para o verso 22. Os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jádua foram registrados no reinado de Dário, o persa. A gente vai lá para o verso 27. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas. Verso 30. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. E lá no verso 40, então os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais e também dos sacerdotes. Aí nós vamos para o verso 43. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Verso 45. Eles celebraram o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam cantores, porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de seu filho Salomão. É um texto bonito que mostra a alegria daquele povo no momento que estavam concluindo os muros e agora faziam um culto de ação de graças. Vamos orar. Soberano Deus, a Tua palavra sempre tem algum ensinamento para nós, sempre tem algo a nos trazer para os nossos dias atuais, que possamos aprender aqui com esse povo, como ser gratos, como participar de um culto de forma plena, sem perder nenhum momento de adoração àquele que é responsável por receber o nosso culto completo a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pelo nosso tema ser esse culto completo, falar sobre o culto nas igrejas cristãs é pensar que um culto ele é repleto de um conjunto de atividades que são feitas, mas antes de tudo existem principalmente pessoas que tomam a frente, tanto começando ali na recepção, né, quando você chega em qualquer culto evangélico, qualquer culto cristão, você é recepcionado, geralmente pegam o seu nome para que você seja reconhecido nas nossas reuniões. Logo quando se começa o culto, a gente faz essas apresentações, a gente faz o momento do louvor, é o momento em que a gente dedica toda a nossa adoração e o nosso louvor a Deus, junta as vozes de quem tem belas vozes com aqueles que não têm as vozes tão boas,
mas naquele momento a união de todos numa adoração e no louvor faz com que aquele coro se torne um só. E aí nesse momento a gente percebe como a união desse coro faz com que a adoração fique linda, e a gente acha maravilhoso, pelo menos, né, presta atenção quando a igreja está cantando. Porque o ministério de louvor tem um papel, que é apenas dar início ou direcionar a igreja para algum louvor referente ao tema da mensagem ou referente ao momento que nós estamos passando. Mas o dever principal de adoração e de louvor é de toda a igreja. Por isso que o culto mais completo é quando todo mundo canta junto. Crianças, jovens, senhoras, senhores, quando todo mundo adora junto, esse é o momento que eu ouço ali na frente, geralmente fico ali na frente e percebo que quando a igreja começa a cantar, aquilo começa a arrupiar, vamos dizer assim, arrupiar aqui os pelos. E isso, se acontece com a gente, vamos dizer aqui que é emoção, imagine quando essa adoração é do coração, é de todos no nosso ser. O culto completo ele tem que ter um louvor que glorifique o nome de Deus, que não glorifique o nome de pessoas, e que também faz parte a vida das pessoas que fazem aquele culto acontecer, tanto na parte do som, tanto na parte das imagens, que a gente agora está vivendo esse momento de transição entre o culto de participação off, né, que é ali presente, mas online também através aqui do nosso canal. Então é importante que o culto seja completo. Claro que ele não vai ser completo num quesito só, que é a questão da comunhão. Aqui nesse momento que o povo estava fazendo o culto de ação de graças, havia muito abraço, havia muito cuidado uns com os outros. A gente viu que foi feito todo um cerimonial de purificação daqueles tanto que iam organizar o culto, quanto aqueles que iam fazer o culto, que era o pessoal do louvor, o pessoal que ia trazer a reflexão. E o importante de tudo é que mesmo hoje nós não podendo fazer o culto completo, que está faltando a comunhão, está faltando o abraço, a gente sabe que vai chegar um tempo que a gente vai poder trazer isso de volta. Mas enquanto isso não acontece, você que está assistindo o culto de casa, você que tem a sua família, que você pode celebrar junto, que você pode, não consigo abraçar os irmãos lá no culto, mas você está assistindo de casa, não perca a oportunidade de dizer o quanto ama, de dizer o quanto é importante. São coisas simples, né, que fazem com que a adoração que o culto ele seja completo. E o culto a Deus ele não é simplesmente o culto público. A gente já falou isso aqui várias vezes, que o culto ele acontece também dentro de nossas casas, mas o importante é saber que aquilo que nós fazemos lá no templo pode ser trazido para dentro de casa, quando as famílias que tem alguém que toca, que tem alguém que canta, pode se reunir num sábado, num domingo, e fazer o culto doméstico bem parecido com o culto público, que é aquele que a gente vive lá na igreja. Mas enquanto isso não acontece, todos esses elementos fazem parte do culto. Falei aqui da recepção, falei aqui do louvor, e aí depois do louvor a gente tem a questão da oferta, assim como eles fizeram aqui. No verso 44 diz que foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições, os primeiros frutos e os dízimos. A gente vê aqui que também a contribuição, as ofertas e dízimos também eram arrecadados naquele momento. E tudo que é arrecadado na obra, no reino de Deus, deve ser voltado para o reino de Deus. Afinal, as igrejas elas não têm patrocínio de empresas, elas não têm patrocínio, nem devem ter patrocínio de governo. A gente paga as nossas próprias contas, a gente paga, a igreja que não tem prédio próprio tem que pagar o aluguel, a gente paga a nossa própria conta, não dependemos do governo, porque na verdade se isso acontecer nós também teremos que seguir normas e regras deles. Mas como nós fomos chamados para adorar a Deus, nós sim contribuímos para que a obra de Deus aconteça tanto no local, no prédio da igreja, quanto na obra missionária. Então nunca deixemos de participar ativamente desse outro momento do culto. Falei aqui da recepção, do louvor,
do momento de ofertas, que às vezes é antes ou depois, e tem o principal que acontece nos cultos, que é a palavra de Deus. Um culto sem o momento da palavra de Deus, ele deixa de ser culto, porque ele é o principal momento. Não é a palavra de homem, mas é a palavra de Deus. E aqui nas quartas-feiras, nós estamos nos reunindo aqui, estou te trazendo uma palavra, mas é importante que você aí se reúna, pode ser agora, pode ser depois, de orar com a sua família, pedindo pelo futuro da igreja, pedindo pelo futuro do mundo, né, das vacinas, que eles possam chegar o mais breve possível para que possamos estar dentro dos nossos templos, cumprindo aquela outra coisa que está faltando para ser um culto completo, que é a comunhão dos santos. Apesar de que nós podemos fazer essa comunhão em casa, mas precisamos fazer com os nossos irmãos. Então, nada disso, nem a palavra de Deus, nem a adoração, nem a oferta, nada disso poderia ser feito se não fosse a participação e a contribuição de todos. O serviço voluntário diz aí no verso 45 que eles celebravam um culto, mas existiam pessoas que eram encarregadas, que aqui no caso ainda eram os levitas. Às vezes a gente ouve falar que os levitas eram só aqueles que tocavam. Não. Levita era todo descendente que era responsável pela organização do culto. Isso incluía tanto a liturgia do culto, quanto os instrumentos sagrados, quanto a limpeza e organização do templo. Todo esse trabalho era feito pelos levitas. Hoje os levitas não existem mais nos nossos cultos modernos, contemporâneos, mas existe um grupo de pessoas que são os voluntários, que sempre estão à disposição para servir. E a igreja é feita desse trabalho. Um culto só é completo quando existem os voluntários. Uma igreja pequena a gente nem percebe, mas tem sim, precisa de alguém para cuidar do som, precisa de alguém para cuidar da parte de mídias. E a gente sempre tem pessoas assim. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que têm se dedicado. E se você tem algum talento, algum dom, algo que você poderia contribuir para que o culto fosse completo, sempre há espaço para mais alguém, sempre há espaço para mais pessoas para servirem. Então, apesar do texto de hoje estar se referindo a um culto específico de ação de graças, ele tem todos os elementos que um culto deve ter. Uma boa organização, aí fala de vários coros cantando, corais cantando de diversos pontos do muro onde estava sendo entregue naquele momento. Fala da presença de mulheres, da presença de crianças. Poucos textos a gente vê falando da presença de mulheres. Aqui, especificamente, o autor aqui de Neemias, ele fala da participação de todas as pessoas no culto. E mulheres, crianças, os levitas, os sacerdotes, todos de uma forma geral participavam. Por isso o culto é completo. Outra coisa importante de a gente lembrar na questão do culto é a participação. Se você vai para o culto com a mente nos problemas lá de fora, com a mente nas dificuldades lá de fora, dificilmente você vai cultuar a Deus e vai participar de um culto completo, de um culto pleno, porque a sua mente está voltada para algo lá fora. E o importante de participar de forma completa é naquele momento de se reunir, nesse momento aqui que a gente está pelas redes sociais, pelo nosso canal, dá atenção, afinal a gente passa aqui no máximo 20 minutos com você, trazendo uma reflexão, não é uma mensagem, não é um culto teológico, vamos dizer assim, mas é uma mensagem retirada exatamente de um momento da igreja, de um momento em que Israel estava reconstruindo suas vidas através da reconstrução do muro e do templo de Jerusalém. E é importante nós refletirmos que nós, no tempo atual, precisamos estar prontos para que a nossa vida não seja uma vida que não reflete o caráter de Deus, para que o nosso culto não seja um culto vazio. Chegar num culto e sair do jeito que entrou não reflete aquilo que é um culto completo. Toda vez que você entrar no templo ou estiver a caminho da igreja, você já pede: Senhor, me abençoa, abençoa o pregador, abençoa os irmãos que já ensaiaram louvor, abençoa aquela pessoa que vai estar ali na recepção, abençoa os irmãos que prepararam e limparam a igreja,
você já vai participando do culto para quando você chegar lá saber que tudo aquilo que está acontecendo precisou de mãos para que acontecesse. E não simplesmente reclamar. A gente vê em muitas igrejas algumas pessoas que sempre procuram algo de errado, procuram alguma coisa que não está boa, que não está perfeita. Aqui mesmo na rede social a gente teve e ainda tem um pouco de dificuldade aqui com esses instrumentos. Às vezes não sai do jeito que a gente planejou, às vezes a internet não funciona, os equipamentos às vezes não completam, mas tudo isso faz parte e existem pessoas que estão por trás de tudo, da câmera, das nossas redes sociais, da mensagem, dos gráficos, das artes que você recebe aí através dos perfis da igreja. Tudo isso existem pessoas por trás que estão fazendo o seu melhor para que a igreja possa cumprir o seu papel ali no bairro do Tabapuá. Que a igreja ela não se envolve com política, a igreja ela não abre seu espaço dentro do templo para a política, porque ali é um local da adoração a Deus e política não faz parte do culto completo a Deus. Espero que você nessa noite possa meditar nessa palavra, que você possa perceber que para que um culto seja completo é preciso que haja dedicação não só daqueles que fazem o culto, que é o pessoal da organização, a liderança da igreja, mas de você, que vai lá, que participa do culto e que pode dar a sua contribuição, seja através da oferta, seja através do seu trabalho, seja através do simples fato de você contribuir, ajudando com que o culto seja feito para Deus. Afinal, um culto completo tem que ter tudo isso que eu falei, todos esses elementos que eu falei, mas acima de tudo, o direcionamento, tudo tem que ser voltado para Cristo. O culto ele tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser adorado nos louvores, na pregação, na comunhão, na recepção, em qualquer área. Deus tem que ser adorado, Cristo tem que ser adorado. E as outras coisas que nos impedem de ver isso são coisas humanas. Que possamos parar de observar os erros, ajudar a corrigir os erros e se entregar completamente à obra de Cristo. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família e que você possa se sentir convidado a participar conosco agora no final do ano, onde iremos mais uma vez assumir o desafio de juntar 20 cestas básicas para fazer doação para as comunidades carentes ali no Tabapuá. Contribua, faça parte dessa obra, porque se vivemos um momento de tanta dificuldade, falta de emprego, né, a dificuldade da questão da alimentação, a cesta básica está muito cara, a gente conseguiu aí com muito esforço fazer uma cesta que fosse acessível, vamos divulgar aí nos canais da igreja, mas isso também vai fazer parte do seu culto. Que Deus te abençoe, dê uma quarta-feira cheia da presença de Deus, começamos um novo mês de dezembro, é mais um mês para servir, afinal é um mês que comemoramos o nascimento do nosso Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não teremos, infelizmente, aquelas aglomerações no templo, mas iremos sim criar algumas formas de a gente se ver, a gente fazer um culto onde iremos nos alegrar por ter chegado até aqui nesse ano tão difícil que nós temos passado. Vamos orar e pedir a Deus que você possa estar entregando um culto completo a Ele. Pai Altíssimo, soberano Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de falar aos meus irmãos e a todos que chegaram a esse canal sobre a importância de dedicar a Deus um culto completo, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Pai, assim como esse povo que nesse momento se alegrou na entrega, Senhor, de um objeto, mas ao mesmo tempo perceber que Deus esteve com ele na obra, Deus esteve tanto do início até o fim, no meio dessa obra, que possamos ter essa consciência ao entrar no culto e saber que a nossa vida a Ti pertence e que não precisamos de nada, a não ser a Tua presença para nos alimentar, para nos aliar aos valores divinos e assim viver o plano de Deus aqui nessa terra para todas as pessoas, para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja e nos dá, Senhor Deus,
um mês de dezembro mais abençoado. Que possamos ter a certeza, ó Pai, de que a Tua mão continua sobre o Teu povo e que nada venha impedir, ó Pai, do Teu povo ter um culto completo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos. Até sábado, nossa escola de vida, e domingo, nosso culto de louvor e adoração. Um abraço e fiquem com Deus.